Fala, meus queridos, como é que estão? Tranquilos? Bom, promessa deve ser cumprida e estou aqui hoje para cumprir minha promessa com vocês. A galera lá do Fundão, que veio lá no meu Facebook pedir: professor, comente algumas coisas sobre ato administrativo para a nossa prova do TRE São Paulo e para a nossa prova do TRE Pernambuco. E aqui estou eu hoje, ó, de carne e osso para comentar com vocês algumas coisas que eu acho muito importantes sobre ato administrativo. Primeira coisa a considerar é o quê? Que as bancas são diferentes, uma é CESP e a outra é FCC. Então vamos começar aqui porque eu separei um materialzinho bem legal para vocês. Aqui separei, ó, quem não me conhece ainda e está assistindo esse vídeo por algum motivo, ou no YouTube, no meu Facebook, ou porque alguém compartilhou, meu nome é Cristiano de Souza, sou professor de Direito Administrativo e com muita frequência eu comento aqui na minha rede social. Se você ainda não curtiu, se você ainda não me segue lá na fanpage Professor Cristiano de Souza, que com bastante frequência eu vou publicando novas informações importantíssimas para você, tá? O objetivo de hoje, então, é falar sobre o nosso perfil da banca FCC e da banca CESP para a nossa prova do TRE São Paulo e para a nossa prova TRE Pernambuco. Quando você fala em ato administrativo, a gente fala em elementos do ato. Naturalmente que alguns professores dão uma grande ênfase em relação aos elementos do ato: competência, motivo, objeto, forma, finalidade. E é claro que cada um desses elementos comporta uma análise de critérios sobre a validade ou não validade, se vai levar à invalidade de todo o ato, dos vícios de competência, vícios do motivo, vícios do objeto, vícios da forma e vícios de finalidade. Mas eu quero mostrar para vocês que recentemente banca CESP e banca FCC, eles não estão diretamente mais atrelados aos elementos do ato administrativo. Eles migraram um pouquinho dentro da matéria e, portanto, trouxe uma certa dificuldade para os nossos alunos. Para a sua prova, possivelmente, olha o que eu estou falando, possivelmente, a sua prova, na parte de ato administrativo, vai cobrar a classificação dos atos administrativos. E mais, aquele assunto muito abordado já há muito tempo, que são os limites da revogabilidade, que a professora Maria Silvia Zanel de Pedro explica muito bem, assim como também os limites da anulação pelo princípio da autotutela. E olha só, eu adoro mostrar para vocês como cai em prova, e aqui está uma questão de 2015, banca CESP, cobrando a classificação do ato. Nesse caso de classificação do ato, eu tenho um ato chamado decreto. Decreto é um ato administrativo, sim, é um ato administrativo típico praticado por quem? Pelo chefe do Poder Executivo. Só por ele, professor, só por ele. Portanto, essa questão foi considerada errada pela banca CESP, porque os presidentes dos tribunais superiores não editam, não emitem decretos. Eles vão falar através de outras formas. Exemplo: portaria, circulares, instruções normativas, etc. Mas decreto só o chefe do Poder Executivo, tá? O que é essa questão? Classificação do ato administrativo. Próxima questão que eu separei para mostrar exatamente esse perfil. Banca FCC 2016 trouxe o quê? Classificação do ato administrativo chamado admissão. Exemplo: se você fez o vestibular para uma universidade pública federal, você então será admitido lá na classe se você estiver dentro do número de vagas, porque você fez a prova, foi bem classificado, ficou entre os primeiros. Então o ato de admissão é um ato administrativo, e esse ato administrativo é unilateral, só que ele é vinculado, porque ele vai obedecer à sua ordem de classificação. Perceba que aqui a questão, o contexto dela, ela cobrou a característica da admissão como um ato administrativo. E isso aparece muito bem colocado na parte de classificações de atos, tanto na obra de Eli Lopes Meirelles, assim como também na obra da professora Maria Silvia Zanel de Pietro. Olha só, fique ligado. A 28ª edição dela foi cobrada recentemente pela banca FCC. Só que a banca FCC e banca CESP adotam os dois ao mesmo tempo, tá certo? Adota os dois ao mesmo tempo. Veja que aqui eu separei para vocês uma outra questão que também traz esse perfil. O perfil da banca CESP, perguntando sobre o princípio da autotutela, com uma questão de limitação, limite, né, para autotutelar, para autocontrolar, perguntando se havia ou não havia limites por parte da administração pública em revogar os seus atos administrativos. Nossa, aqui pegou Maria Silvia Zanel de Pedro na veia, porque ela elenca lá diversas situações dos limites da revogabilidade do ato administrativo. Entre eles, os atos vinculados, que não podem ser revogados, aqueles atos que já exauriram seus efeitos, também não podem ser revogados, os atos integrativos também não podem ser revogados, e aqui no meu caso está dizendo então que não há limite do poder de revogar. Claro que há, são os aspectos da irrevogabilidade do ato administrativo
em detrimento de algumas seguranças, tá? Portanto, a questão foi considerada errada. Olha só, estou falando para você, isso aqui é importante, é perfil da banca. Banca, a CESP, agora em 2016, trouxe uma questão exatamente da revogação. Quando é que eu posso revogar? Afinal de contas, para revogar tem que ter conveniência ou oportunidade? Sim, mas para revogar um ato, o ato tem que ser válido, tem que ser legítimo, porque se houver um defeito na validade do ato administrativo, daí não é mais revogação. Aí nós vamos entrar no mérito da ilegalidade. Se a ilegalidade for absoluta, que não comporta nenhum tipo de conserto, então o meu ato será nulo. Se houver possibilidade, sem que cause prejuízo para a administração, que cause prejuízo para terceiro, a administração pública, num ato discricionário, poderá convalidar o ato administrativo. Ó, fique ligado, porque aqui, para revogar um ato, o ato tem que ser válido e tem que ser legítimo. Se eu revogo somente daqui para frente. Portanto, o efeito da revogação é um efeito ex nunc, de nunca voltar para trás. Tá certo? Vamos lá, a próxima dica então para a prova de vocês. Uma questão de 2016, Banca FCC, traz exatamente isso. Quando é que é possível revogar o ato? Letra A diz, relaciona-se ao princípio da vinculação? Não, é o contrário. Relaciona-se ao princípio da discricionariedade. Por quê? Porque o ato vinculado não pode ser convalidado. Desculpa, não pode ser convalidado. Letra B. Pode ser decretado se houver vício de finalidade? Claro que não. Quando a gente estuda lá os elementos do ato administrativo, o vício na finalidade leva à anulação do ato. Sequer fala-se em convalidação por vício de finalidade. Mas ainda, letra C, não é decretada pelo judiciário. Aí está a questão correta, porque a revogação, essa discricionariedade, está dentro do mérito do ato administrativo. E o mérito do ato administrativo, quem pratica, quem emana, quem se manifesta, é a própria administração pública. O que pode o Poder Judiciário fazer é adentrar no aspecto de legalidade do ato discricionário, mas não pode entrar no mérito do ato discricionário, portanto, é a alternativa correta. E mais ainda, se dá com efeito ex tunc, errado, meus amados. Ó, acabei de falar para vocês, a revogação produz um efeito para frente, ex nunc, tá certo? E letra E, pode ser decretado se houver vício de forma do ato. Quando houver o vício de forma do ato e comprometer todo o ato administrativo será nulo. Quando houver vício de forma que não comprometa a validade de todo o ato administrativo, poderá, por ato discricionário, ser convalidado. Mas, olha só, é porque eu tenho vício. Se eu tenho vício, ou ele será anulado, ou ele será convalidado. O que eu não posso fazer é revogar um ato viciado, tá? Fiquem ligados. Próxima questão que separei para vocês, questão CESP 2015, fala sobre os atos aqui nos seus elementos e classificações. Veja, na letra A fala, motivo e motivação equivalem-se? Claro que não. O motivo é o substrato jurídico, é o motivo pelo qual praticou o ato. Exemplo, o servidor público foi lá e solicitou as férias. O administrador público se manifesta quanto às férias. Esse é o motivo, porque você pediu, ele se manifesta. Motivo para saber se você está ou não apto para gozar as férias. Agora, quando ele não concede as férias, ele vai ter que emitir um documento, uma portaria, negando suas férias. Indefiro o pedido de férias solicitado por Cristiano de Souza. Quando ele indefere, ele tem que explicar o porquê. Porque o artigo 50 da Lei 9784 diz que, nesse caso de cerceamento e limitação de direitos dos nossos administrados, haverá a necessária motivação do ato administrativo de forma explícita, clara, dentro do documento, dentro do parágrafo. Portanto, motivação está dentro da forma. Motivo é um dos elementos que faz com que a autoridade tenha que se manifestar sobre o ato administrativo. Sendo assim, eles são distintos. Letra B. Ordem de serviço, olha a classificação do ato. Ordem de serviço é o meio pelo qual o órgão consultivo se manifesta. Não, manifesta sua opinião através de quê? De parecer. Tá? Então, parecer é uma matéria que nós estudamos lá na parte da Lei 9784, que o parecer pode ser obrigatório e facultativo, e então obrigatório, vinculante, obrigatório não vinculante. Ou então, o parecer será facultativo, tá? Quando a lei não exigir que ele seja expresso ou necessário, beleza? Letra C fala sobre a licença. Olha só, licença, a questão fala, é o ato pelo qual a administração concorda com o ato jurídico já praticado. Claro que não. Imagine só, você quer construir essa casa. Será que você primeiro constrói a casa e depois pede a licença? Não, né? Primeiro você pede a licença, depois constrói a casa, tá? Então, primeiro vem a licença, depois vem o gozo do seu direito. Portanto, está errado. Agora, a licença é diferente lá de atestado. Que é a mesma coisa? Atestado de óbito. Primeiro a pessoa morre,
depois eu emito o atestado. Atestado que você estava resfriado. Primeiro você tem que estar resfriado, para depois ter o atestado. Atestado de nascimento. Primeiro nasce, para depois atestar o nascimento, tá? Então são coisas distintas. Próxima informação da letra D diz o seguinte: a lei pode atribuir efeitos ao silêncio do ato. Sim, porque o administrador ele está vinculado aos termos da lei. Ele deve fazer pelo princípio da legalidade tudo o que a lei diz. Se a lei diz que se ele não praticar tal ato, produziria tal efeito, então nós estamos apenas cumprindo a lei. Então, no silêncio da administração pública, quando há um efeito pré-determinado na lei, obviamente que se a administração não se manifestar, você pode exigir e gozar desse direito pré-determinado na lei. Portanto, está correta a letra C. O silêncio só importará uma obrigação para o administrador se o efeito estiver expresso na lei. Ó, abra o olho nisso. E letra E, se o ato administrativo for perfeito, eficaz, será também válido. Nada a ver, porque são coisas distintas. Quer ver uma coisa? Para ser perfeito, eu tenho que completar o ciclo de formação. Uma autoridade tem que emitir um documento, tem que materializar, tem que publicar. Ciclo de formação, tá? Para ser eficaz, você tem que já ter o direito para gozar esse direito dentro desse documento. Exemplo, conceder as férias para você. Para conceder as férias tem todo um trâmite, um procedimento. Terminou o procedimento, então o ato é perfeito. Mas para quando essas férias? Ah, para agora, de imediato. Então já vai produzir o efeito de imediato. Mas veja que se for emanado por uma autoridade absolutamente incompetente, pouco adianta o ato ser perfeito, o ato ser eficaz, porque ele foi produzido por alguém absolutamente incompetente, portanto o ato será inválido. Eu posso ter um ato perfeito, completou seu ciclo, sim. Eu posso ter um ato eficaz, sim. Mas eu posso verificar a validade ou a invalidade do ato administrativo em todos os seus quesitos: competência, motivo, objeto, forma e finalidade. Portanto, errada a letra E. Questão 2015, Banca CESP está cobrando classificação dos atos administrativos e seus limites de revogação e anulação. Já em 2016, vem a Banca FCC e fala: olha, me diz, licença, quais são as características da licença? É o que a banca perguntou em 2016 nessa questão. Será que licença é um ato vinculado? Sim. São poucos atos vinculados, mas licença é um ato vinculado. Licença para dirigir, se você passar um teste de baliza, nossa, o Detran vai ser obrigado a dar carteira para você. Tá? Depois, licença para construir, licença para reformar. Agora, você pede, você vai lá e solicita. Quem pratica o ato é a própria administração de forma unilateral. Portanto, licença não é bilateral. Descartamos já a letra, o item 2, né, da questão. E será que licença é algo ordinatório, assim, do dia a dia? Vamos regulamentar o horário do expediente, da entrada e saída das pessoas? Claro que não. Então, ele não é um ato ordinatório. O que sobrou? Vinculado e negocial. Aí que é o detalhe, ó. Banca FCC, ela gosta de classificações. E essa classificação do ato negocial vem, sabe de onde? Eli Lopes Meireles. Tá? Então, para Eli Lopes Meireles, o ato negocial está dentro dele, melhor dizendo, a licença é um ato administrativo vinculado, unilateral, que está classificado entre os atos negociais. Tá? Esse é o perfil da questão que virá na sua prova. Já em 2015, Banca FCC trouxe a característica, né, perguntou algumas características do ato em questão, sendo ele ordinatório, enunciativo, normativo, negocial ou punitivo. Tá aqui, meus queridos, ó, a banca está dizendo para você, estude classificação dos atos. A banca está dizendo, não é eu. A banca está dizendo, estude classificação dos atos, vai cair na sua prova. E aí, quando nós verificamos que José, sendo servidor público, emitiu um ofício para seus subordinados. Para quê? Para a matéria administrativa, então, do dia a dia. Matéria administrativa para seus subordinados. Vamos regulamentar a hora de saída, a hora de chegada, vamos verificar se pode mexer no WhatsApp, Facebook. Isso é ordinatório, de ordinário, dia a dia. Tá? A banca está dizendo, estude classificação dos atos administrativos e estude também limitação da revogabilidade e anulação, e mais aquele quadrinho que fala os atos perfeitos, dos atos com os efeitos ou sem efeitos, dos atos válidos e inválidos. Gostaram da dica? Espero que sim. Galera do fundão aí, ó, vamos lá, nós temos mais dicas pela frente. Se vocês gostaram, vão lá para minha fanpage, deixe lá os seus likes, deixe suas curtidas, deixe seus comentários. E o ditado é certo, né? Quem não pede, não ganha. Se vocês pedirem, vocês vão ganhar mais, tá certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima.